Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Diga assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa oportunidade. Senhor, é bem verdade que o Senhor é um Deus de surpresa, o Senhor é um Deus que faz do jeito que o Senhor quer. E ainda que seja alguns minutos, Pai, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Deus, fala conosco e manifesta a tua graça, Senhor. Esse culto está sendo um culto abençoado, onde estamos louvando, expressando gratidão a Ti, exaltando ao Senhor. E eu creio que o Senhor, Pai, vai terminar esse culto falando conosco aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Então fica conosco e nos dá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar, queridos. Glória a Deus por esta oportunidade, pastor Mike, pastor Luiz. Eu estava meditando nesse texto e às vezes quando a gente começa, quando você lê aqui o contexto, o autor está fazendo uma comparação de Davi e Saul. E às vezes a gente pergunta assim: por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque quando você faz uma comparação de Davi e Saul, chegamos à conclusão que o erro de Saul ele foi bem menor do que o erro de Davi. Davi ele cometeu um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ele roubou a mulher de Urias e ainda foi responsável pela morte de Urias. Saul, Deus rejeitou ele quando ele desobedeceu uma ordem que era para matar todos os amalequitas, e ele não matou. Então, quando você olha, você vê assim, o que Deus viu em Davi para entender que Davi era um homem segundo o seu coração. E aí eu comecei a estudar algumas coisas, vou dar uma resumida, mas eu quero deixar aqui um entendimento para as nossas vidas. É uma palavra hoje de reflexão, uma palavra de conscientização para a minha vida, para a sua vida. Por que Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus? E o que eu posso fazer, nós podemos fazer para tirar a lição de Davi e aplicar para as nossas vidas? Porque a palavra de Deus é isso. Quando nós pegamos a palavra de Deus, a ideia é nós lermos o texto, explicarmos o texto e aplicarmos o texto. Quando a aplicação do texto é o quê? O que essa mensagem ela está falando para mim? O que eu posso fazer para melhorar? Eu estou no caminho certo? Existe algo a ser melhorado aqui ou ali? Será que eu estou fazendo segundo a vontade de Deus? E a pergunta é: por que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus? Primeiro eu entendo que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi entendia que não era todos que iriam seguir ele que iria até o fim. Davi ele entendia que algumas pessoas iam começar com ele na guerra, na luta, na peleja, mas que algumas dessas pessoas iriam parar no meio do caminho. Quando você lê lá em 1 Samuel capítulo 30, a palavra do Senhor diz no versículo 10, diz que Davi entraram ali em Ziclag, que era uma cidade que ele morava. Davi ele estava tratando de assunto de guerra com o rei ali dos filisteus. Quando ele volta, saquearam toda a cidade, levaram as suas mulheres presas, os seus filhos. O texto vai dizer que Davi ele ora a Deus e Deus fala para ele: olha, pode ir, porque eu vou fazer você vencer essa guerra. E diz que quando Davi vai, ele vai com 600 homens. Só que quando chega no ribeiro de Besor, 200 eles ficam no meio do caminho. E diz que aqueles 200 falam assim: olha, eu não vou, nós não iremos porque nós estamos cansados. E a Bíblia diz que Davi ele pega os 400 homens e eles vão lá, eles recuperam lá as suas mulheres, os seus filhos, e eles voltam. Quando eles voltam, eles trazem os despojos, eles trazem ali. Despojo era o quê? A pessoa ia para a guerra, e quando ele vencia a guerra, ele pegava o gado, o cavalo, os bens materiais daquela pessoa e levava para eles. E diz que quando chegou lá, Davi vai repartir os despojos, e alguém levanta e fala assim: olha, aqueles que ficaram no meio do caminho, nós não vamos dar os despojos para ele. A Bíblia vai dizer que Davi ele cria uma lei, falando assim: olha, eles não ficaram no meio do caminho, eles ficaram cuidando das bagagens. E na realidade eles não ficaram cuidando das bagagens, eles estavam cansados.
Eles estavam fadigados e eles ficaram no meio do caminho. E a Bíblia diz que ele pega e ele reparte com todos eles aqueles despojos. Quando nós olhamos no livro de Atos, capítulo 16, a Bíblia vai dizer, versículo 36 ao 39, diz que Paulo ele rejeita Marcos. Porque Marcos, por causa da sua maturidade, Marcos não quis seguir a Paulo. E diz que Paulo rejeita ele. Mas quando chega lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo ele vai dizer: traga Marcos porque ele é útil para o ministério. Qual é a lição que nós aprendemos com Davi logo a princípio? É que muitas das vezes, algumas pessoas que estão caminhando comigo e com você, elas não vão ter a capacidade de chegar aonde você vai chegar. Você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você é um profeta, você é um pregador. Existe pessoa, quantas pessoas eu conheço que começaram comigo, ia para monte, orava, jejuava, rebelava, e hoje eu olho para essas pessoas e elas estão nas drogas, elas estão no mundo, elas estão perdidas, mas mesmo assim eu não desisto delas, porque Deus tem o poder de levantar o caído e colocar ele de pé. Eu acho muito bonito a passagem lá do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25 a 31, diz que, aleluia, o sacerdote ele está passando e tem um homem que está à beira do caminho machucado, aquele homem está bem morto, mas o sacerdote ele tinha muita coisa para fazer. Ele não podia tocar em pessoa enferma, ele não podia parar para dar atenção, ele tinha que cuidar da liturgia, aleluia, ali no templo. E a Bíblia diz que ele passa e deixa aquele moço caído. Jesus continua, aleluia, a parábola diz que passa também o levita, mas o levita estava preocupado demais em um louvor que ia cantar, em qual hino que ia cantar na noite, o que ia expressar, aleluia, passa de lado, mas eis que o bom samaritano, ele para naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, de repente você está aqui nessa noite, e você está falando assim: irmão Kleber, eu sou esse aí que parei no meio do caminho, eu cansei, eu me fadiguei, eu já não tenho mais força para orar, eu já não tenho mais como me levantar. Ele, o bom samaritano está aqui nessa noite, e ele vai sarar a tua ferida, ele vai te curar, ele vai te restaurar, ele vai te colocar de pé. É por isso que Davi tem essa qualidade. Não é porque ficou na beira do caminho que não serve mais, não é porque não ora como orava antes que não serve mais, não é porque não jejua como jejuava antes que não serve mais, não é porque, aleluia, fazia antes e hoje não faz que não serve mais. Para mim, para Jesus, eu e você, nós ainda continuamos útil. Ele diz para você: não desanime, levanta a tua cabeça, vai para frente, porque eu estou cuidando de você. Às vezes eu entro lá na rede ADSM e tenho, às vezes, os pequenos cortes do pastor Deró. E eu gosto muito de um vídeo que ele fala bem assim: há 25 anos eu estou aqui com vocês, e toda vez eu digo para vocês: vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos até o fim, vamos embora. E é isso que Deus está dizendo para você, meu irmão. Não é porque você está caído, que você está desanimado, que você está fracassado, que você está decepcionado, que você vai ficar prostrado. Deus está dizendo hoje: eu te levanto, te coloco de pé, porque tu és o meu filho, ungido meu, consagrado meu, e eu não desisto de você. Aleluia. Rapidamente, outra característica que eu vejo lindo aqui em Davi. Davi ele enxergava possibilidade de vitória em uma pessoa onde só existia derrota. Será que já existiu alguém que você passou e olhou assim: aquele ali não tem mais jeito? Talvez até mesmo dentro da sua casa. Aquele ali é um drogado, hoje carnaval, deve estar lá se prostituindo, bebendo, se entregando para Satanás. O Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, diácono de Israel. Ele até promoveu embora a presbítero. Diácono de Israel. O Davi, ele enxergava qualidades onde só tinha defeito. O texto vai dizer que nessa mesma passagem, quando eles estão indo para enfrentar os amalequitas, ele encontra um egípcio. Aleluia. 1 Samuel 30, do versículo 11 ao 14. Diz que eles encontram um egípcio. Diz que o egípcio está com fome, com sede, todo maltrapilho, doente, jogado à beira do caminho. Diz que Davi pega aquele homem,
manda dar comida para ele, diz que ele redobra as forças dele, e diz que Davi fala: quem você é? Eu sou um egípcio, eu estava com meu senhor e nós atacamos uma cidade de Ziclague. Só que quando nós estávamos indo embora, o meu senhor me deixou aqui na beira do caminho. Aquele homem era o inimigo de Davi. Aquele homem ajudou a roubar a família de Davi. O Davi poderia pegar e falar: mata ele porque ele é um inimigo. E certamente Deus iria criar outra possibilidade para Davi. Mas Davi olhou para aquele homem e falou assim: dá comida para ele, dá veste para ele, reanima ele, porque ele vai ser útil para eu resgatar a minha família. De repente, lá dentro da tua casa tem uma pessoa lá que é bebum, que faz e acontece. Deus está dizendo: dá comida para ele, dá comida para ele, dá comida para ele, dá água para ele, alimenta ele com a palavra, alimenta ele com a água da vida, alimenta ele, porque daqui a pouco ele vai estar bom sim, ele vai estar são, ele vai estar animado, ele vai estar do teu lado, ele adorando a Deus, e através dele você vai ganhar outros para Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas só que nós achamos mais confortável nós desprezarmos, nós deixarmos de lado. É mais fácil nós criticarmos do que orarmos e jejuarmos e buscarmos a face do Senhor. Eu acho muito lindo isso, que fazendo aqui um paralelo, trazendo aqui para que seja uma mensagem cristocêntrica, João capítulo 4, Jesus vai fazer a mesma coisa antes. O texto diz que Jesus ele vai passar em um lugar onde ele não poderia passar, Samaria. Jesus se encontra com aquela mulher. Aquela mulher era uma desprezada, aquela mulher era uma pecadora, aquela mulher era uma mulher que ninguém queria estar perto dela. Mas Jesus falou assim: eu estou vendo nesta mulher uma ganhadora de alma. Glória a Deus, aleluia. Se Jesus olhar no céu para você, o que ele vai ver? Aleluia. Glória a Deus. Será que ele vai ver só essa carcaça? Será que ele vai ver só aleluia, o externo? Será que ele vai ver só as imperfeições? Não, ele está olhando do céu e está falando assim: ah, se ele soubesse o que ele pode ser na minha mão. Ah, se ele soubesse a capacidade que eu tenho de levantar dele e fazer um ganhador de alma. Eu costumo dizer que quando Jesus encontra com essa samaritana, Jesus não está preocupado somente com ela, mas Jesus está preocupado com toda aquela cidade, porque o texto vai dizer que quando aquela mulher toma da água da vida, quando ela tem encontro com Jesus, diz que ela sai saindo, ela faz igual a Isa fez: olha, eu conheço Jesus, Jesus tem poder para te libertar, Jesus tem poder para te salvar, olha, vem porque Jesus está ali, vem que eu conheço ele, eu tive uma experiência com ele. Quando eu e você, nós temos uma experiência com Cristo, nós não conseguimos ficar com ele somente para nós. Glória a Deus. Quando eu verdadeiramente me converto a Jesus, irmão, olha, eu não fico com ele só para mim. O meu maior desejo é falar: olha, Jesus te ama, viu? Jesus tem uma obra para fazer na tua vida. Olha, Jesus te ama, viu? Ele pode te resgatar. Como assim Jesus pode te resgatar? Qual é a prova de que ele pode fazer isso? Olha eu aqui, ó, era todo perturbado, era bebum, era prostituta, era todo errado, mas Jesus pegou, me deu pão de graça. Olha como eu estou na presença dele, louvando a ele, exaltando ele, glorifico o nome dele nessa noite. E aí eu quero aqui terminar rápido. Davi, outra qualidade que Davi tinha. Davi, qualidade essa que fazia ele ser um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele sabia que ele era escolhido por Deus. Diga assim: eu sei que sou escolhido por Deus. Eu acho muito lindo que o texto vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 1, diz que depois de todos esses acontecimentos, morreu Saul e 3 filhos de Saul. Aí diz que os amalequitas sempre atravessavam o caminho de Davi. Diz que o amalequita, ele passa lá e vê que Saul está morto. Ele pega a coroa de Saul, vai até Davi, e chegando lá, pastor Marcos, ele vem com história. Devemos ter cuidado com as histórias que a gente fala. E diz que ele chega lá e fala assim: olha, Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos, porque eu estava passando e o Saul ele estava quase que morrendo, e ele falou para mim pegar e lançou uma espada sobre ele e matar ele. Eu matei ele e eu trouxe a coroa aqui para o rei.
mentira. Os irmãos que já leram a Bíblia sabem o que eu estou falando. Na realidade, Saul, ele se suicidou. Saul, quando ele está perto de morrer, ele pede para o seu pai de arma, uma espécie de um guarda-costas, um segurança, falou assim: olha, lança a tua espada sobre mim para que eu morra. Só que o pajem não aceita. Aí ele pega e lança sobre a sua espada, ele morre, e o pajem também vai e se mata. E aí o amalequita chega mentindo para Davi. Mas quando nós somos o coração de Deus, irmão, quando nós temos intimidade com Cristo, não é qualquer palavra que vai nos convencer. Não é qualquer fofoca, como foi falado aqui ontem, que vai nos tirar daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que diz que Davi falou assim: olha, eu tive a oportunidade de matar ele, mas eu não matei, porque é ungido do Senhor. Você, com a sua boca, você falou, então você vai ter as consequências. Pegou ali a espada, mandou um soldado ir lá e matou aquele homem. Por que que aquele homem morreu? Ele morreu porque ele mentiu, porque ele falou que não devia ter falado, porque ele quis ter vantagem em cima daquilo que não devia ter. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que nós, irmãos, quando nós temos o coração de Deus, nós medimos as palavras, o que falamos, para quem falamos, e qual a intenção daquilo que nós queremos falar. Muitas das vezes nós estamos mortos espiritualmente, porque, aleluia, louvado seja Deus. Esse dia o pastor Júnior Trovão, ele falou algo que eu achei interessante. É só uma metáfora, é só uma colocação. Ele falou que existe 3 demônios dentro da igreja. Me disseram, fiquei sabendo e me falaram. Ele falou que é 3 demônios que, claro que não tem base bíblica nisso, é uma metáfora, é uma colocação, mas que faz sentido. Me disseram, me falaram e eu fiquei sabendo. Esse homem, ele morreu por quê? Porque ele foi inventar algo que não existiu. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes, irmãos, você fala assim: ah, mas eu vou usar. Tem um amigo meu que diz assim, que ele usa o exemplo dele para não usar o outro. Eu vou usar meu exemplo. Às vezes você chega e fala algo de mim, e às vezes eu fico sabendo, e você fala assim: ah, irmão Kleber, ele sabe, e ele não faz nada. Sabe por que eu não faço nada? Porque eu sou segundo o coração de Deus. Quando você tem o coração segundo o coração de Deus, você tem o discernimento de Deus. Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Quando você olha lá em Lucas capítulo 8, termino já, 5 minutinhos já termino. Lucas capítulo 8, versículo 19, 21, diz que Jesus, ele está pregando a palavra. E alguém chega, irmão Júnior, e fala assim: olha, os seus pais e os seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus diz assim: meus pais e os meus irmãos e a minha mãe é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aí a gente fala assim: Jesus, ele foi duro, né? Jesus, ele foi radical. Mas sabe por que Jesus, ele foi radical? Porque era uma fofoca. Porque a intenção daquelas pessoas não era de Jesus, aleluia, se preocupar com a sua família, é parar Jesus daquilo que ele estava fazendo, que era ensinar a palavra de Deus. Eles estavam dizendo assim: ó, se nós falar para ele que os familiares dele estão aí, ele vai parar de pregar a palavra de Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você, para nós termos um coração segundo o coração de Deus, nós temos que ter discernimento do Espírito Santo, nós temos que continuar falando do amor de Deus, nós temos que continuar, aleluia, tendo sabedoria, buscando a presença de Deus. Irmão, eu falo para você aqui, você já parou para pensar, irmão? Se um dia, sabe, tem algumas coisas que a gente faz que a gente se arrepende, só que não tem mais volta. Tinha um amigo meu, o evangelista Edson Alonso, hoje ele dorme no Senhor. Aí às vezes eu e ele, nós sentávamos na igreja, nós sentávamos juntos. Eram 3 jovens, a gente até falava que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele era o Abednego que era mais escuro. Até na nossa brincadeira, até isso a gente definia. Eu não sei se era Sadraque, se era Mesaque, não sei o que era. Mas como o pastor nos ensinou aqui, realmente era Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava com o pezinho lá na Babilônia. O pastor Michael nos ensinou aqui que o nome certo é Misael, Azarias e Ananias. Se é Sadraque, Mesaque e Abednego, é cultura babilônica. E realmente nós tínhamos um pouquinho de cultura babilônica. Porque às vezes a gente ficava no culto e a gente ficava brincando um com o outro. E às vezes uma hora no culto não é hora de você ficar brincando. Nem é hora de você ficar tirando a atenção. Peraí, meu Kleber, você está confundindo o culto. Hoje é domingo, não é terça
Deus está mandando e eu já estou terminando. Aí, irmãos, olha só, eu me arrependo amargamente disso. Aí um dia, a gente estava sentado mais ou menos onde estava o irmão Israel, e aí tinha um senhorzinho, o senhor era novo na igreja. E aí o pastor falou: eu quero dar uma oportunidade, quem quer contar o testemunho? O irmão todo nervoso, todo tremendo, o irmão veio e contou o testemunho. Só que quando o irmão voltou para a cadeira, em vez do irmão sentar na cadeira dele, ele sentou na cadeira de trás, na nossa frente. E aí você imagina, a gente, olha o irmão, ó, não sentou no lugar certo, tem que irmão atrapalhado. E o irmão ouviu, irmão. Conclusão, o irmão nunca mais voltou na igreja. O irmão Kleber, para onde que ele foi? Não sei. O irmão Kleber, ele está no mundo? Não sei. Mas ficou essa dúvida em mim. Então você já parou para pensar, irmão, que às vezes, com algo simples que eu falo para você, eu posso tirar alguém da igreja? Sabe, de repente eu falar mal de alguém, eu ficar com um falatório, eu só estou dando continuidade àquilo que Deus começou a ministrar no nosso coração ontem. Sabe, eu fico falando e depois eu fico sabendo: você viu que o irmão saiu da igreja? É porque você falou dele lá, porque você usou as palavras que não devia ter usado, porque você ficou com chacota, você ficou usando palavras, coisas que... isso não é ser segundo o coração de Deus, irmão. Nós estamos aqui para somar, para ganhar almas para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E outra coisa, eu terminei aqui, ó, Números capítulo 12. Cuidado com quem você se levanta para falar contra, viu? Números capítulo 12 diz que Miriam e Arão, eles se reuniram para falar mal de Moisés. Só que o problema é que quem era o advogado de Moisés era Deus. Aleluia. Então tem coisas que o homem não está vendo, mas Deus, ele está vendo. Eu não sei por que eu estou passando por essa prova. Eu não sei por que o inimigo está se levantando. Não é o inimigo não, é eu e você que estamos falando demais. A Bíblia diz que Miriam e Arão ficou falando mal de Moisés. Aí o texto vai dizer que Deus chama os três. Fala: vem cá, vamos ter uma conversa na porta da tenda da congregação. E Deus fala assim: olha, com qualquer outro profeta eu falo, mas com meu servo Moisés eu falo com ele face a face. E vocês pensam que eu não vi vocês falando mal dele? Não, Senhor, não falou sim. E para vocês saberem que eu que justifico o meu servo, Miriam, a partir de agora você está leprosa. Diz que o povo de Israel teve que parar, irmãos, por causa de Miriam. Sabe por quê? Porque olha como Moisés, irmãos, eu não admiro Moisés demais. Porque talvez se fosse o irmão Cláudio, ia falar: é isso mesmo, Deus. Essa atribulada aí, ó. Ficou falando de outra, né? Já está virando Elias, mandando queimar a coitada da Miriam. Mas o Moisés, irmão, foi orar e falou: Senhor, quem de misericórdia, Deus, não deixa a tua serva morrer. Aí Deus falou: tá bom, não vou deixar ela morrer não, mas vai ficar 7 dias fora do arraial para ela aprender. E disse que depois disso ela foi restituída junto ao cargo e ela seguiu o caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Irmão Cleber, então qual é a conclusão da mensagem? A conclusão da mensagem é que Deus não quer ver você parado no meio do caminho. Que aquilo que o homem olha para você e vê como defeito, Deus ele vê qualidades em você. Mas maior de tudo, você tem que entender que ser como Davi, você tem que ter o discernimento. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo e tenho que ter cuidado naquilo que eu estou ouvindo, irmão. É melhor, mas eu não vou falar nada para não perder um amigo. É melhor você perder um amigo do que você perder a salvação. Glória a Deus. Do que através de você alguém ir para o inferno. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. Toma a tua igreja em tuas mãos, Deus. Queremos ser segundo o teu coração, Senhor. E ser segundo o teu coração é entender a tua vontade. É saber que o Senhor nos chamou para estarmos de pé, para seguirmos com o Senhor até o final. O Senhor olha para nós, Pai, e o Senhor vê qualidades em nós. Ainda que somos pecadores, falhos, ainda que temos um monte de erro, o Senhor vê em nós qualidades, Senhor. Ó Pai, me ajuda a vigiar, Senhor. Senhor, eu não vou ser hipócrita não, Deus, eu vou ser verdadeiro diante da igreja. Às vezes eu falo demais, Senhor. Senhor, converta a minha boca, converta a minha língua, Senhor. Às vezes eu fico tirando conclusões onde não existe nada, Senhor.
Senhor, me ajuda, Senhor, a ser melhor, Pai. Senhor, muitas das vezes, talvez a minha forma de falar, eu estou magoando meu irmão, Senhor. Eu estou deixando ele triste, ele angustiado, ele abatido. E o Senhor não me escolheu para isso, Senhor. O Senhor me chamou como profeta. E a palavra profeta significa porta-voz de Deus. O Senhor não me chamou para criar contenda, divisão, acepção, heresia, não. O Senhor me chamou para fazer a tua vontade, Senhor. Ó Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade. É o que eu te louvo e te agradeço. Um aplauso, Senhor. Diga assim comigo: se o nosso coração ser curado, Se o nosso coração for curado, a nossa fala também será. a nossa fala será. Mais uma vez, se o nosso coração for curado, Se o nosso coração for a curado, nossa fala também será. aleluia. Será que você pode fazer uma oração pedindo perdão ao Senhor? Noite de perdão. Deus está liberando perdão para nós. Será que você pode orar sozinho aí, falando: Senhor, perdoa. Me perdoa, Senhor. Perdoa as vezes que falei além da conta, Senhor. Me ajuda. Será que você pode orar? Você sozinho aí. Na mesa do Pai não há lugar para acusação. Na mesa do Pai há lugar para ajustes espirituais. Ninguém vai expor ninguém aqui, mas Deus está cuidando da gente, meus irmãos. Deus está nos orientando segundo a sua palavra. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Glória a Deus. Seu passar
novamente. Glória a Deus, aleluia. Que Ele não se esqueceu de você. Permita o Espírito de Deus te envolver nesta noite. Receba a cura interior. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar nesta noite. Se o teu coração for curado, a tua fala também será curada. Se o teu coração for curado, a tua fala também será curada. Eu gostei tanto dessa mensagem, pastor Cleber. Glória a Deus. Deus chama demais, irmão. Sabe por quê? Porque você é leal aos seus princípios, irmão. O Senhor teme a Deus. Eu posso dizer uma coisa para você aqui de olhos abertos, meu irmão. Deus vai cuidar de todos os detalhes da sua vida e da sua família. Deus providenciará o melhor para você. Deus sabe a sua entrega. Deus sabe as suas guerras. E Deus tem se agradado de você. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Para você se manter firme, olhando para o Senhor, olhando para o Senhor, olhando para a palavra do Senhor, olhando para a palavra do Senhor. Porque Deus vai confirmar os seus passos. Deus vai confirmar os seus passos. A sua família está guardada nas mãos do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Deus está curando os corações aqui nessa noite. Eu sei que o Espírito de Deus está fazendo aqui nessa noite. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele está curando o teu coração. As mágoas que você passou por esses tempos não impedirá o trabalhar do Espírito Santo de Deus na tua vida. Há pessoas que estão entendendo o que o Espírito de Deus está fazendo aqui. Diga assim comigo: se o meu coração for curado, a minha fala também será. Diga assim: os meus lábios serão para abençoar o meu irmão, para orar pela vida do meu irmão, para cuidar do meu irmão. Aleluia. Aleluia. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em suas mãos. Mais uma vez. Recai em tua graça. Olha que lindo. Olha Jesus curando. Glória a Deus. Aleluia. Recaio de novo em tuas. Olha que maravilha dos céus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em Cante isso aí com fé. E se eu passar pelo mar, declare. Em teus braços. Olha o que Jesus está fazendo nessa noite, irmãos. Que maravilha! teus braços.
Diga assim comigo: se meu coração for curado, a minha fala também será. Diga: se meu coração for curado, a minha fala também será. Diga assim: na mesa é lugar de comunhão, é lugar de adoração. É tão lindo ver os vasos assim compreender o que Deus está fazendo. É tão maravilhosa a presença do Espírito de Deus invadindo o nosso íntimo. Olha para o seu irmão, diga para ele: vamos para frente, meu irmão. Diga para ele: vamos para frente. Diga para ele: você é um instrumento de Deus, vamos para frente. Vamos para frente, nós somos a igreja de Cristo. Vamos para frente, meu irmão. Glória a Deus. Olha aí a ação do Espírito de Deus. Vamos para frente, meu irmão. Vamos nos unir, meus irmãos. Vai para ele, diga: vamos nos unir. Vamos para frente. O apóstolo Paulo diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio. Me ajuda aí, olha para o seu irmão, fala para ele assim: ó, vamos esquecer as coisas que ficaram para trás, vamos olhar para frente, tem muita coisa boa para acontecer. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que essa terra Deus está curando a alma de gente aqui nessa noite. Deus está curando o coração. Olha aí, ó. Olha o Espírito de Deus atuando na igreja. Deus está curando o coração. Diana, Deus está curando o teu coração nessa noite, minha irmã. Robson, Deus está curando o teu coração nessa noite. Jéssica, Deus está curando o teu coração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Júnior, Deus está curando o teu coração nessa noite, meu irmão. Henrique, Deus está curando o teu coração nessa noite. Deus está curando o teu coração, Ana Francisca. Receba o abraço do Espírito Santo. Edson, Deus está curando o teu coração. Glória a Deus, aleluia.
Ele nos ama. Graças a Deus. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Como Jesus nos abraçou aqui. Pastor Denão fala assim que aquele que prega deve ter misericórdia daquele que está ouvindo. Até para admoestar quem está fazendo tem que ter amor. Porque o pai corrige quem ama. O resultado dessa noite é o resultado de uma igreja que aceita a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. É testificando aquilo que o Espírito de Deus está fazendo entre nós. Diga assim comigo: se o nosso coração for curado, Nosso coração for curado, a nossa fala também será. nossa fala também será. Será que você pode hoje? Eu nunca pedi isso, mas eu vou pedir. Será que você pode compartilhar essa frase hoje com seus stories, com seus estados? Pode fazer isso. Mas tomando para si isso, cada um de nós cura o nosso coração, Senhor, para que a nossa fala venha a ser curada. Sim. Da mesa? É? Na mesa do Senhor não é lugar de correção. Na mesa do Senhor não é lugar de correção. É lugar de alinhamento espiritual. Será que você pode repetir? Na mesa do Senhor não é lugar de correção. É lugar de alinhamento espiritual. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Olha aí, tenho certeza que você vai viver uma semana extraordinária, maravilhosa. Tenho certeza, sobrenatural. Uma semana linda e abençoada para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Os jovens, parabéns, jovens. Parabéns por receber a orientação.